De quando em quando iam visitá-lo homens de rosto bronzeado e de copiosa barba, com os quais mantinha secretos colóquios. Por sua mediação estava ao corrente de quanto fazia o Nazareno e das ciladas dos seus inimigos rabinos e romanos. Sabia que a vida daquele ser extraordinário corria perigo, mas rebelava-se a crer que existisse alguém bastante temerário para atentar contra sua vida no momento da sua maior popularidade, e consolava-se a pensar na segurança que a cifra enorme dos seus admiradores lhe garantia. Convém ter presente que estes incidentes ocorriam, segundo o nosso calendário, entre o 20º e a noite do 25º dos dias do mês de março. Ben-Hur não pôde refrear por mais tempo a sua impaciência, montou a cavalo e partiu para a cidade. Apeou-se à porta do Cã, da qual havia mais de 30 anos tinham partido os sábios em direção a Belém. Deixou o cavalo ao cuidado dos servos árabes e em breve chegou à casa paterna. Chamou Maluque, mas este estava ausente. Foi então saudar os seus amigos, o mercador e o egípcio, mas esses tinham se feito conduzir em liteiras para assistir à celebração. O encarregado de pedir notícias de Baltazar tinha se dirigido à sua filha, a qual se apresentou ao saber que o seu senhor tinha chegado, o que era provavelmente o que Ben-Hur desejava. Ligeira como uma sílfide, apareceu envolvida em brancas gases que revoloteavam à sua volta, ocultando entre as pregas o seu corpo formoso de deusa. Se temos de dizer a verdade, durante a agitação suscitada pelos últimos acontecimentos, Ben-Hur tinha se lembrado muitas raras vezes da egípcia. Agora, ao reaparecer-lhe com todo o esplendor da sua rara beleza, irresistivelmente fascinante, fez menção de se atirar a ela com os braços amorosamente abertos, mas apenas tinha dado um passo, deteve-se como se um espectro se tivesse atravessado no seu caminho e olhou atônito a donzela. Há tempo chegas, filho de Ur. Desejo agradecer-te a tua hospitalidade, porque depois de amanhã não terei talvez ocasião de a aceitar. Ben-Hur inclinou-se ligeiramente sem afastar os olhos dela. Diz-me, prosseguiu, inclinando a cabeça e troçando, diz-me, ó príncipe de Jerusalém, onde está aquele filho do carpinteiro de Nazaré e filho de Deus, ao mesmo tempo de quem tão grandes coisas aguardáveis? Ben-Hur, impaciente, respondeu, sou acaso o seu guarda? A formosa cabeça inclinou-se mais. Destruiu Roma? Onde fixou a capital do seu reino? Não me é lícito ver o seu trono e os seus leões de bronze? Onde está o seu palácio? Quem ressuscita os mortos? Bem pode construir um palácio de ouro. Não podia supor-se que a egípcia estivesse a brincar. As suas perguntas eram ofensivas e agressivo o seu aspecto. Ben-Hur disse com aparente calma: Ó Egito, esperemos um só dia, uma só semana, e vê-lo-emos a ele os seus leões e o seu palácio. Mas ela prosseguiu: E por que se apressa vestido desse modo? Não são essas as vestes dos governadores e dos vices-reis da Índia? E assombra-me mais ainda que não tenhas tomado posse do teu reino, daquele reino que tinha de compartilhar contigo. Iras, brincando com um brilhante que lhe pendia no colar, emudeceu um instante, depois prosseguiu. O filho de Ur é demasiado inteligente para ser judeu. Assisti à entrada em Jerusalém do teu sonhado César, daquele que, segundo dizias, devia proclamar-se rei dos judeus nas escadarias do templo. Em vez de um Sesostris voltando triunfante ou de um César coroado e com a espada à cintura, eu vi um homem de semblante delicado e triste montado num jumento. O rei, o filho de Deus, o redentor do mundo. Ah! Ben-Hur não pôde dominar um movimento de cólera.
Não abandonei o meu lugar, não, ó príncipe de Ur, prosseguia ela, mas disseme. Esperemos, no templo revestir-se-á como convém. Viu transpor a porta, o povo invadiu o pórtico e os pátios, comprimia-se nos claustros e nas escadas, e todos continham a respiração esperando o momento da sua coroação. Ó príncipe, o teu rei do mundo envolveu-se no seu manto e desapareceu pela porta mais afastada, sem proferir uma palavra. E o Império Romano continua ainda em pé. Nem os argumentos de Baltazar, nem os milagres feitos na sua presença tinham surtido o efeito de pôr tão nitidamente em relevo a discutida natureza do Nazareno. Filha de Baltazar, disse com dignidade, que tens um propósito não me restam dúvidas. Expõe-no e eu responderei. Depois, separemo-nos e siga cada qual seu caminho. A egípcia olhou-o atentamente e depois disse-lhe com frieza: Dou-te licença, vai-te. Que a paz seja contigo, respondeu. E quando ia a desaparecer, a egípcia voltou a chamá-lo. Uma palavra. Ben-Hur deteve-se e olhou-a. Consideraste bem tudo quanto sei a teu respeito? Oh, belíssima egípcia, disse retrocedendo, que sabes? Tu és o mais romano, ó filho de Ur, dos teus compatriotas. Tão diferente sou dos judeus? Os semideuses são todos romanos. Essa semelhança não me é indiferente e poderia induzir-me a salvar-te. Salvar-me? Os dedos rosados da egípcia brincavam com as pérolas do seu colar e a voz era muito doce e acariciadora. Só o golpear ligeiro das suas sandálias no pavimento advertia Ben-Hur para que se precavesse. Houve um judeu, um forçado, fugido das galés, que matou um gladiador no palácio de Derneu. Começou Iras lentamente. Ben-Hur estremeceu. Esse mesmo judeu matou um soldado romano na praça do mercado, aqui em Jerusalém. Esse mesmo judeu possui 3 legiões de galileus dispostos a prender o governador romano. Esse mesmo judeu aliou-se a outros vários príncipes contra Roma e um dos seus aliados é o cheque Ilderim. Aproximando-se dele, murmurou-lhe ao ouvido: Tu viveste em Roma. Suponhamos que essas coisas sejam repetidas a algumas pessoas do nosso conhecimento. Ah, mudas de cor? Ben-Hur afastou-se dela com a expressão de quem, julgando brincar com um gatito, vê de repente que o que tem entre as mãos é um tigre. Ela prosseguiu: Tu estiveste na antecâmara imperial e conheces Sejano. Suponhamos que, com as provas na mão, e mesmo sem elas, se lhe diga que esse judeu é o homem mais rico do Oriente e até do próprio império. Os peixes do Tibre comeriam naquele dia opiparamente, não é verdade? A comoção de Ben-Hur era grande, mas, desejoso de saber quem o poderia ter atraiçoado, respondeu: Para te agradar, ó filha do Egito, reconheço a tua habilidade e confesso que estou inteiramente nas tuas mãos. Poderia matar-te, é verdade, mas és uma mulher. Não esqueças, no entanto, que o deserto está disposto a receber-me e que, por mais hábil que seja Roma na caça ao homem, deveria cansar-se muito antes de me alcançar, porque naquelas estepes há selvas de lanças e bosques de fogueiras, e a areia é propícia ao invencível parto. Quem me atraiçoou? Artifício ou expressão sincera, no rosto da egípcia pintou-se a compaixão. Ó, filho de Ur, basta-te saber que eu recolhi um sem número de pequenos pormenores, quer de uma ou de outra pessoa, e que com perseverança consegui uni-los e coordená-los. Não, replicou Ben-Hur, não basta. Com efeito, disse ela vivamente,
Algo sobre pelo Sheik Uderim, numa noite em que falava com meu pai no deserto. Era uma noite tranquila e eu podia ouvir através da tenda as suas palavras. Sorriu e imediatamente continuou. Outras coisas ouvi-as De quem? Do próprio filho de Ur. E de mais ninguém? Não. Ben-Hur exalou um suspiro de alívio e disse tranquilamente: Não está bem fazer esperar Sejano. O deserto é mais compassivo. De novo repito, paz, ó Egito. Até aquele momento tinha permanecido com a cabeça descoberta, mas agora agarrava no lenço que pendia no seu braço e, cingindo a cabeça, fez menção de partir. Ele estendeu a mão para ela. Detente! Gritou. Voltou-se e não foi difícil compreender o que o desenlace se lhe ia revelar. Detente e não desconfies de mim, ó filho de Ur, quando te digo que sei a tua relação com o nobre Arrios. E por todos os deuses do Egito, juro que tremo pensando em ti, tão belo como generoso, em poder de um ministro sem entranhas. Passaste parte da sua juventude nos átrios da grande capital. Pensa no contraste que te há de oferecer a vida no deserto. Compadeço-me de ti de todo o coração. Faz tudo o que eu te pedir e juro, pela sagrada Ísis, te salvarei. Quase te acreditaria, murmurou com voz incerta Ben-Hur. A vida ideal da mulher é uma vida de amor. A maior felicidade para o homem é vencer-se a si própria. E é isso, ó príncipe, o que eu te peço. Tu tiveste um amigo na tua juventude. Estalou entre vós uma discussão e ficastes inimigos. Ofendeu-te e depois de muitos anos encontraste-o no circo de Antioquia. Messala? Sim, Messala. Tu és o seu credor. Perdoa o passado, volta a ser seu amigo e restitui-lhe a fortuna perdida na famosa aposta. Salva-o. Os 6 talentos são para ti uma bagatela, ao passo que ele... Ah, ele é um homem arruinado. Ó Ben-Hur, príncipe magnânimo, para um romano da sua categoria, a pobreza é muito pior que a morte. Salva-o da miséria. A questão já foi então decidida e para sempre. Mas, diz-me, foi Messala que te fez sua mensageira perto de mim, ó Egito? O seu natural é nobre, e ao par do seu julgou o teu. Ben-Hur pegou na mão que se apoiava ligeiramente no seu braço. Desde o momento que parece que tens com ele relações de amizade tão íntimas, responde-me, bela egípcia. Crês que ele faria por mim o que pede que eu faça por ele, em caso de os nossos papéis se inverterem? A mão e o olhar eram tão insistentes como a voz. Oh, disse ele, é um romano, ias dizer, significando com isso que eu, um judeu, tenho de lhe restituir os meus ganhos porque ele é romano. Se tens algo mais a dizer-me, despacha-te, porque o sangue começa a ferver-me, então, cada vez, talvez esqueça que és mulher e que és bela. Eu não vejo em ti mais que a espia de um senhor duplamente odioso, porque é meu inimigo e porque é romano. A espia retrocedeu um passo no círculo da luz e, concentrando nos seus olhos e na sua voz toda a malignidade da sua natureza, disse: Viu, Galiote, cão israelita, na tua desmedida presunção, julgaste que eu te podia amar depois de ter visto Messala? E agora escuta, ele ter-se-ia contentado em lhe restituires os talentos. Mas agora digo-te que a estes 6 terás que acrescentar 20. 20, entendes bem? Um por cada beijo que lhe furtaste, ainda que com sua permissão. Eu segui-te com protestos de afeto, fingi um amor que não sentia, em serviço de Messala.
O mercador é o administrador da tua fortuna. Se amanhã, antes do meio-dia, não tiver ordem tua em favor de Messala por 26 talentos, recorda a soma, terás que haver-te consejando. Medita-o. Adeus. E enquanto se dirigia para a porta, Ben-Hur adiantou-se e, cerrando-lhe o passo, disse-lhe: Amanhã ou depois de amanhã, aqui ou em Roma, quando vires Messala, leva-lhe essa mensagem minha. Diz-lhe que recobrei todo o dinheiro, incluso os 6 talentos de que me despojou ao confiscar os meus bens paternos. Diz-lhe que, sobrevivente das galeras a que me condenou, eu, em pleno vigor das minhas forças, rio da sua miséria e da sua desonra. Diz-lhe que minha mãe e minha irmã, que ele mandou encarcerar numa cela da Torre Antônia, com o fim de que morressem vítimas da lepra, estão vivas e sãs, mercê do poder do Nazareno que tu desprezas. Diz-lhe, e isso te sirva de consolo, ó tigre em forma de anjo, que quando Sejano vier a despojar-me, já nada encontrará, porque a herança que recebi do Dúnviro, inclusive a vola de Miceno, foi vendida, e o preço da venda não está ao alcance da sua mão, distribuída pelos mercados do mundo em letras de câmbio. Que esta casa, seus bens, suas mercadorias e as suas naves e as suas caravanas que hoje proporcionam a Simônides tão pingues ganhos, fiquem garantidos com uma salvaguarda imperial, porque uma cabeça mais perita do que a tua encontrou o preço dos favores de Sejano. Diz-lhe que, se assim não fosses, se o dinheiro e os bens fossem totalmente meus, tampouco obteria a mínima parte, porque ainda que encontrasse as nossas letras de câmbio hebraicas e obrigasse os seus possuidores a consignar as suas equivalentes, outro meio me fica, um ato de doação de César, que é o que eu aprendi nos átrios da grande metrópole. Diz-lhe, enfim, que juntamente com o meu desprezo e como melhor expressão do meu eterno ódio, lhe envio uma coisa que será para ele o suco de todas as maldições. E quando ele te ouvir repetir essa mensagem, filha de Baltazar, a sua sagacidade romana indicar-lhe-á o que quero significar. E agora separemo-nos. Ben-Hur acompanhou Iras até a porta e, levantando a cortina com cerimoniosa cortesia, deixou que o precedesse. A paz seja contigo, repetiu enquanto desaparecia. Quando Ben-Hur abandonou o aposento, o seu passo era menos firme que ao entrar e estava muito cabisbaixo. Tinha descoberto que um homem preso no leito e com o corpo desconjuntado podia tirar dos negros abismos da sua alma forças suficientes para fazer mal aos seus inimigos, e refletia sobre essas descobertas.